Muito bem, na nossa aula de Neemias, o objetivo é aprender com o exemplo de Neemias como buscar em Deus uma visão correta e estratégias adequadas para a sua tomada de decisões frente a desafios. Vamos lá. Veja sua motivação, sabedoria, capacitação, perseveranças alinhada à vontade de Deus de maneira contagiante e objetivo. Esse é o objetivo do curso que você está fazendo, né? E você leu Neemias essa semana, não? Quem leu? Oh, tá, já causou um impacto legal aqui, né? E o que você notou na leitura geral? Pode dar spoiler à vontade. O que você notou? Vamos? O poder dele de envolver as pessoas para concluir a obra. Legal, o poder que ele tem. Liderança, o que mais? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Mas também achei ele bem astuto, mas ele não era bobo. Isso, não era. Ele sondou, ele foi à noite. Nós vamos falar bastante disso hoje. Ele saiu falando para todo mundo. Isso, exatamente. Poder cativar as pessoas. Juntar a pessoa, cativar a pessoa, mobilizar, né? Esse é um aspecto da liderança. Né? Organização dele também. Fantástica, né? Isso aí é um destaque, né? Isso, generoso. Nós vamos ver isso lá na frente, mas é bacana ver isso. Achei muito legal que ele não esperou descer do céu uma luz para falar E- que ele tinha perguntado. Ele foi lá e Exatamente. Ele não teve aí, como alguns dizem, né, uma experiência mística, né? Mas ele teve uma experiência baseada nos fatos que eles estavam sendo relatados, né? Muito bem. Hã? Não, não fez, né? E poderia ser que dos ricos viesse todo o sustento para a coisa, e na realidade foi bem o contrário, né? Então a gente vê bons exemplos aí. Muito bom saber que vocês leram. Muito bem, nós semana passada conversamos um pouquinho sobre a maturidade que chegou na vida de Neemias e ele fez o que fez. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho como a bondosa mão do Senhor, é basicamente o capítulo 2 inteiro que estava sobre ele e sobre aquele que eles estavam liderando. A avaliação você vai preencher, mandar para frente, né? E pensando na bondosa mão, me veio à mente esse texto que está nas Escrituras, está no Novo Testamento, mas vale a pena a gente considerar. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É muito interessante a gente ver, quando a gente olha esse texto no grego, não é a linguagem do Velho Testamento, mas o para é sempre destacado. Para. O objetivo das Escrituras, ela tem um objetivo. Qual é? Útil. Então, existe uma utilidade para ensino, para instrução. Existe uma utilidade para repreender pessoas. Quando as pessoas estão andando numa linha que não agrada ao Senhor, então precisa espaço para repreensão, existe também espaço para correção. A ideia é a restauração a um estado correto. Então a pessoa está numa conduta inadequada, é repreendida, ela é corrigida e precisa ser ajustada. E também o texto vai nos dizer que é para educação na justiça, ou seja, para treinamento. Então a palavra de Deus tem esse poder. Se você ainda não se deu conta, então alguns de vocês leram essa semana Neemias, puderam esbarrar em várias verdades, né? E ao ler Neemias você pode ver que tem elementos ali que Neemias utilizou com aquele povo e nós podemos usar com a palavra de Deus. As Escrituras nos ensinam. As Escrituras repreendem quando nós estamos errados. Por isso, infelizmente, muita gente não ensina as Escrituras ou não quer ler as Escrituras. Porque o que lá vai acontecer? Ao momento que você lê as Escrituras, você vai se defrontar com uma realidade e com a sua vida. Aí você fala, opa, pera lá. Sim, eu não quero. Tem lugares para cá, viu, gente? Espalhado aqui. Ela corrige, ela educa na justiça, mas isso com que objetivo, né, gente? O objetivo final é o quê? Ser perfeito,
a ideia de perfeição aqui não é a ideia de eu não tenho pecados. Mas a ideia é, quando eu peco, eu reconheço meus pecados, eu confesso, trato e volto para o caminho certo. E seja perfeitamente habilitado para quê? Para boa obra. Então é muito interessante porque nos prepara, então voltando aí, nós somos ensinados, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós somos educados. Para quê? Para ser conduzido cada vez mais perto do Senhor. E ao ser conduzido perto do Senhor, o que vai acontecer? Nós confessamos, tratamos os nossos pecados e aí logo em seguida nós estamos prontos para servir a boa obra que Deus reservou a cada um. Então, por isso que na semana passada nós falamos, né, sobre será que Neemias até então estava só desfrutando do que ele tinha ali na corte. Ele não pôs a mão na obra ainda, ele não começou a servir, ele não começou a trabalhar. Né? Então, esse é o projeto da palavra de Deus e Neemias não é diferente. Neemias não é diferente. Então, quando a gente olha, né, e a gente vê esses problemas que ele enfrenta, e nós também passamos. Assim nós vamos começar o capítulo 2. Tá? Quem pode ler o capítulo 2? Pode ler um bom pedaço dele aí. E aí eu peço para você parar. Verso 1. Vamos lá. No mês de Nissan, no ano 25º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e eu dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o rosto, se não está doente, nem ser tristeza do coração? Então preferi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não lhe estaria triste o rosto se esta cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Tá bom, até. Então chega esse momento em que ele tem uma audiência diante do rei, que era o seu superior, o seu chefe. Era aquele que tinha o poder de dar e tirar a vida. O rei não era, a pessoa não era só um simples funcionário que ele falou assim, cansei, vou pedir as contas e vou embora. Não funcionava assim. Né? Era bem diferente a relação. Então eu quis destacar e trazer um primeiro verso para nós, que é o verso de Provérbios 21, que diz assim, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Que rei ele está falando? Qualquer rei humano. Segundo o seu querer, ele inclina. Possivelmente, Neemias era um estudioso das Escrituras, como nós vimos semana passada, e ele cita na sua oração várias coisas de Moisés. Possivelmente, esse episódio aqui, esse texto de Provérbios, ele talvez soubesse, mas ele não cita, mas ele entende que se Deus quisesse, mudaria o coração daquele rei. Transformaria o coração daquele rei. Há uma frase de um homem que trabalhou muitos anos da sua vida evangelizando os chineses, Hudson Taylor, ele diz assim, é possível fazer os homens se voltarem para Deus apenas pela oração. Então, pelo sobrenome dele, você vê que ele não é um chinês nem um oriental. Ele era um inglês que foi fazer missões na China. E ele evangeliza muita gente. Passou quase 50 anos fazendo ministério lá. E então chega uma pessoa, e até então havia uma dominação muito forte do Império Britânico, mas mesmo assim ele vai para evangelizar chineses e tem excelentes resultados. Então ele entende também esse homem, como o próprio Salomão coloca aqui, e o próprio Neemias entende, porque antes ele passou orando. Então entende que Deus é capaz de mudar o coração do rei, daquele que está investido de autoridade. Né? E aí ele chega, né, numa seguinte função, e a gente leu aqui o quê? Quando a gente lê o finalzinho do capítulo 1, no finalzinho, tem um destaque assim, nesse tempo eu era copeiro do rei. Então ele tinha a função de ser copeiro do rei. O copeiro do rei, a gente pode olhar e achar que era simplesmente um funcionário que traria o copo de vinho para o rei beber. Não é só isso.
ele tinha uma função um pouco maior, talvez uma função até estendida, como se fosse um mordomo. O mordomo, ele vai na despensa, ele separa os produtos que vai ser produzidos ou servidos aos seus senhores. E Neemias tinha essa função, então era uma função de extrema responsabilidade. Ele tinha que trazer produtos bons, de boa qualidade, e lembre-se, nós mostramos semana passada, esse império era um império, no caso ali, mundial, né? No que conhecido de mundo. Então ele poderia trazer vinhos das regiões mais diversas, alimentos das regiões mais diversas. E ele era responsável de trazer esse alimento ao rei, e quando chegava esse alimento ao rei, o rei comia e ficava satisfeito, é lógico, porque vinham as melhores coisas para o rei. Mas tinha um problema nessa história. Muitos desses, quando queriam depor algum rei, alguma autoridade, o que eles colocavam nesse coisa? Um veneno, né? E aí mudava totalmente o rumo da história. E tem um ditado babilônico, que era daquela, pouquinho antes dele, dizia: o vinho pertence ao Senhor, mas os créditos, quem recebe todos os créditos é o copeiro que vai trazer. Então o vinho é daquele rei. E é interessante nós notarmos que o que acontece no comecinho do verso capítulo 2, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Então lembre-se, quem lembra do calendário judaico, né? Já estão familiarizados, né? Lembra que nós falamos, o judeu está no ano 5.000 alguma coisinha. Quando ele recebe a notícia, ele recebe a notícia aqui. Nesse mês, chamado Kislev, dependendo da pronúncia e do seu hebraico, ele fica entre novembro e dezembro. Ele recebe a notícia aí. Mas quando ele vai ter a conferência com o rei? 4 meses depois. É lá no mês de Nissan. Muito bem. E você? A sua ansiedade, você aguentaria ficar 4 meses orando, esperando a oportunidade para fazer alguma coisa? Com a velocidade que nós estamos hoje, né? Quando você entra num local, e não sei, às vezes no seu ambiente do trabalho, você está lá com a sua internet e de repente dá um apagãozinho, seja, você perdeu o sinal. Ixi, você fica desesperado, você fala, o que eu vou fazer? Né? Sem internet hoje, praticamente você faz o quê? Faz nada. Eu estava lendo um artigo muito bom essa semana, chamado sobre o imediatismo. E é bem interessante a gente notar os problemas que o imediatismo provoca. E ele provoca algumas coisas, e duas delas, afeta muito a gente. Uma é ansiedade e outra é depressão. É lógico, o artigo é escrito por pessoas que estão especializadas nessa área, mas quando a gente olha a ideia, a gente vê soluções bíblicas para a depressão, para a ansiedade. É lógico que o coaching que está propondo aquela ideia ali, ele quer, não, aí você pode se conhecer a si mesmo. Isso eu não quero fazer, eu não quero me conhecer a mim mesmo. Porque se eu conhecer a mim mesmo é tanta podreira, tanta sujeira, então eu prefiro levar para o Senhor. Mas a ideia é muito interessante, porque o imediatismo hoje, e depois eu li um artigo paralelo falando como tem influenciado no ensino. Então eu sou da geração lá atrás. A minha geração aqui, tem alguns aqui, a gente foi criado em frente ao quê? A TV, né? Com poucos canais ainda. Aí as gerações... Sem controle remoto, tinha que levar... Ou... Exatamente. Eu ficava na mesma emissora o tempo todo, né? Isso quando funcionava, aquelas antenas funcionavam, e assim por diante, né? Isso, UHF e VHF. Eu nunca entendi esse negócio, mas a gente mexia lá pra caramba para ver se funcionava, né? E hoje, a geração que chega para aprender? Será que tem paciência de ligar uma televisão no UHF, VHF? TV? O que é TV? Não precisa de TV mais. Não, o programa vai passar tal hora. O programa eu assisto a hora que eu quero, no local que eu quero, do jeito que eu quero. Então, como ensinar essa galera? Então, os professores, toda a cadeia acadêmica está preocupada. Eu estava conversando com
com o Sérgio, que ele é um professor universitário, ele falou assim, o pessoal chega na universidade já com outra cabeça bem diferente, ele já está há um bom tempo nessa área de ensino, ele falou assim, chega totalmente diferente. Então, esse imediatismo, o mundo acelerado, então tudo é para ontem. Vai pedir uma comida e demora meia hora a mais. Não sei quanto você vai pedir uma comida e aí de repente você olha e fala, mas por que não está chegando? Porque o cara está vindo de bicicleta entregar. Você fala, rapaz, com a rampa que tem para chegar em casa, coitado, né? E você fica agoniado. Por quê? Isso aqui é rápido. Só que nós transferimos esse imediatismo, essa pressa exagerada para onde? Para o nosso relacionamento com o Senhor. E aí a gente quer o Senhor como nosso servidor, rápido de internet, atendendo e respondendo rapidinho, fazendo as coisas acontecer ontem. E com o Senhor não funciona assim. A gente tem um exemplo muito forte desse, de Neemias. Foi 4 meses. Ele recebeu a notícia. Agora, para aqueles que estavam trazendo a notícia, pôde chegar para ele e falar assim, pô, mas será que o cara está fazendo corpo mole, hein? Está aqui na corte, não está acontecendo, não está intercedendo por nós? E aí o que demora? 4 meses para ele ter a oportunidade. Isso não significa, é lógico, você já leu a história, a gente acabou de ler aqui, a gente sabe que vai ter um bom sucesso isso daqui. Mas pode ser que não tivesse. Pode ser que ele chegasse diante do rei e não acontecesse nada. E ele esperou o quê? Talvez o calendário dá a volta todo. Então, o modo de Deus trabalhar na nossa vida, gente, é bem diferente do que a gente imagina. É bem diferente. O imediatismo, ele vai causar ansiedade, depressão, frustrações e outras coisinhas mais. Agora a gente tem que olhar e falar assim, pera lá, como é que eu trato isso com o nosso Deus? Tá? É interessante a gente notar que na continuação ele vai dizer que ele vai servir ao rei. Né? Diante do rei, posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei, e olha essa observação. Ora, o quê? O que diz? Nunca eu estive triste diante dele. O que me chama a atenção é o nunca. Você já foi num restaurante? Hoje eu estava conversando com a Rose justamente isso. E um garçom, um mal-humorado vem te atender? Quem já foi em restaurante assim? E qual a vontade que você tem? Ir embora, não dá os 10%. Depende do lugar, eu não dou mesmo, viu? Porque eu falei, aqui eu não volto mais, né? Mas você já foi num local também que o restaurante o garçom está bem-humorado? Agora, não é o dono, né, gente? Ah, mas a culpa é de quem pôs lá, concordo com você. Agora, então quando a pessoa é bem-humorada, está animada, é lógico, Neemias talvez não fosse aquele cara que ficasse rindo pelos cantos. Mas ele era um cara que não teve triste. E a tristeza ali significava o quê? Esse vinho está envenenado, essa comida está estragada, aí o rei vai partir dessa. Mas é interessante a gente notar, porque a visão que ele tinha, mesmo não tendo o texto do Novo Testamento, que a gente tem, e nós como cristãos devemos olhar isso. Tudo quanto fizermos, fazei de todo o coração, para quem? Será que a gente faz isso mesmo? Essa é a pergunta. A função que você tem no seu trabalho, quer seja em casa, como dona de casa, quer seja educando os filhos, quer seja trabalhando fora, ou dentro de casa, né? Trabalhando, né? Será que a gente faz como o Senhor? Olha, eu vou te falar, hein? Para a gravação aí. Eu sou pastor, mas tem dia que eu falo assim, isso daqui foi para homem, não foi para o Senhor. Fecha aspas, né? Então você não venha me enganar falando que não, todo dia eu trabalho para o Senhor, né? A gente tem uns dias que a gente trabalha na carne. Mas a exortação que nós temos é: fazei de tudo o coração para o Senhor e não para homens. Por quê? Quando você trabalha para homens,
Você vai seguir o ritmo que esses homens querem e o humor que esses homens querem. E nós temos que ser diferentes disso. Então, talvez ele não tivesse a visão de Colossenses, mas ele tinha a visão dos Salmos, que vai dizer: servir ao Senhor com alegria, apresentar com ele diante de cânticos. Então, ele entendia que todo o serviço que ele estava fazendo não era para homem nenhum, era para o Senhor. Então, quando a gente começa essa visão, nós tivemos a oportunidade de trabalhar um bom tempo no grupo daqueles do Prossigo, que são jovens profissionais, né? E dando essa orientação de fato, gente, você que está entrando no mercado de trabalho agora, se você entrar no mercado do trabalho com a visão de que você precisa agradar o seu chefe, a companhia, a direção da empresa, está equivocado. O primeiro objetivo é honrar o Senhor. E é lógico, quando você pensa em honrar o Senhor, você não vai entregar qualquer coisa. Você não vai ser medíocre. E aí tem outros versos, nós vamos conseguir entrar. E possivelmente Neemias não era um homem medíocre. Ele fazia o seu serviço bem feito. Senão, ele teria sido já executado. Porque ele era um escravo. Então, quando a gente olha aqui, e aí cabe uma pergunta, né? Como você tem servido ao Senhor com o seu trabalho? Será que você tem usado de desculpas? Ah, mas o meu chefe você não conhece. A minha empresa você não conhece. O duro é quando você é o próprio patrão e funcionário, né? Você trabalha por conta, né? Então a gente precisa honrar ao Senhor fazendo um excelente serviço. Neemias é um exemplo disso, nesse pequeno trecho que a gente vê. Ele nunca teve triste diante do rei. E isso causou o que no rei? Causou um... Opa, peraí, o que está acontecendo? Né? O que diz na sequência? Não estive diante triste dele, então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente? Então, isso deve ser tristeza do coração. Pô, o rei, entendido, hein? Em analisar o ser humano. Assim, você pode ter uma tristeza, é lógico, a tristeza abate a pessoa, não sei que tipos de doença existia ali. Talvez dengue não tivesse, com a seca que é ali, né? Dengue possivelmente não teria, né? Mas tinha algumas doenças que causavam tristeza nas pessoas. Ele falou, bom, se não é tristeza, não é doença, deve ter alguma coisa dentro do seu coração, da sua alma. E essa... O que a gente vai... eu preciso saber, né? Porque se é um plano, um projeto, alguma coisa. E a sequência vai dizer para a gente, né? O que ele faz? Ele faz o que aqui nesse pedacinho? Teu triste. Então fiquei com muito medo. É lógico que ele teve medo. Porque dependendo da resposta que ele desse, a cabeça dele estaria cortada no momento ali, né? E lhe respondi. E ele começa a responder. Que o rei viva para sempre. Qual que essa primeira resposta significa? Não tem veneno. A primeira resposta é que o rei viva para sempre. Ou seja, o problema não está em envenenar você, fica tranquilo. Né? E aí ele vai e continua, né? Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste? O meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os portões queimados ao fogo. E então ele chega e apresenta para o rei o motivo da tristeza dele. Eu estou triste por causa disso. Veja que ele não citou onde é, nesse primeiro momento. Ele fala, cidade dos meus pais. Então poderia ser espalhado naquele Israel inteiro ali, o Reino do Sul, mas ele não falou ainda. Porque talvez se ele falasse Jerusalém, o rei ia falar, ei, ali tem um povo que causa uma confusão, povo que resistiu para ir para cativeiro. Eu sei, o rei tinha o controle da história, né? Assim, tinha relatado. Então ele é algo interessante que ele para e ora. Né?
ele tem um momento que ele ora quando o rei está perguntando as coisas para ele. Então o rei diz, o que você quer que eu faça? Verso 4. Então orei. Mas veja que interessante, gente. Ele não chegou para o rei e falou assim, rei, dá um minutinho, que eu preciso ir lá no meu quarto agora, subir lá e orar e voltar. Ele estava o quê? No meio da conversa, no meio do bate-papo. Então, não sei se você já usou desse expediente, talvez você está conversando com uma pessoa que é mais autoridade com você, né? E que resposta você vai dar. Então, você ali no meio daquela conversa parar e mentalmente você orar e falar, Senhor, o que eu faço agora? O que eu falo? E ele pede sabedoria naquele momento ali, de bate-pronto. Assim a gente pode olhar que ele ora ao Rei do Céu, a Deus do céu, e me disse o rei, e aí continua. Então, qual o objetivo disso? O primeiro objetivo dessa mudança é deixar Deus mudar o que precisa ser mudado ali. Talvez até no jeito dele falar e de pedir as coisas, porque ele ia pedir uma série de coisas. Ele ia solicitar uma série de coisas. E talvez o rei falasse, não, vai ou não vai. Então, a ideia de orar aí é a ideia de, eu já planejei tudo, porque lembra, passaram 4 meses. Ele já sabia o que ia pedir para o rei. Mas quando o rei chegou e falou assim, o que você quer? Ele falou, opa, deixa eu... Com clareza. Então, muitas vezes, os planos e projetos que ele tivesse, talvez pudesse alguma mudança. Também ele precisava lembrar, porque ele não trouxe uma planilha ou o celular dele e falou assim, então, rei, veja bem, eu estava pensando aqui, eu preciso fazer isso, isso, isso. Ele precisava lembrar tudo aquilo que ele pensou que precisaria para quê? Para restaurar aquela cidade que estava destruída. Então ele precisava disso. E também ele precisava o quê? Ter sabedoria de esperar um parecer favorável do rei. Então ele pede tudo isso nessa oração. Ele fala, Senhor, eu preciso de tudo isso. Tem um retorno dessas coisas. E é muito interessante, porque quando a gente olha a resposta, ele tem um pedido longo, né, gente? Pedido longo para o monarca. E ele, primeira coisa, ele diz o seguinte, ele fala o quê? Ele pede para reconstruir a cidade dos antepassados. O rei não pergunta qual. E aí o rei pergunta o quê? Na sequência que a gente pode ler, vamos lá. Fiquei com medo, respondi, então ele disse, o que você me pede? Orei. Se for do agrado do rei, esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, aí ele fala, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Tá? Ele não fala Jerusalém, ele fala Judá, que era todo o reino do sul, que tinha sido levado embora. Tá? Então o rei disse, e tinha a rainha sentada ao seu lado. Por que tinha a rainha sentada? Normalmente não acontecia isso. Se você começar a ler lá atrás, um pouquinho mais atrás, o livro de Esther, você vai ver que os reis normalmente não tinham a presença constante da rainha ao seu lado. Só quando tinha algum evento muito importante, possivelmente esse deveria ser. E a rainha estava do lado. E aí, tanto o rei como a rainha, um talvez olhou para o outro, né, estava sentado ao seu lado e perguntou, quanto vai durar essa sua ausência? Quando você volta? Agora, se fosse um mau funcionário, né, o camarada talvez falasse assim, agora achei a chance de mandar embora. Mas ele falou assim, quando é que você volta? Por quê? Com certeza Neemias fazia diferença naquele local. Né? E nós não estamos falando de um reino qualquer. Nós estamos falando, naquela época, era o maior império. Depois chega o Império Grego, como a gente viu, depois chega o Império Romano, mas era o maior império que tinha, dominava todo ali o Oriente, tudo que era conhecido ali eles estavam dominando. Então não era qualquer rei, e não era um rei de impressionar fácil, porque ele tinha debaixo dele tinha vários assessores, mas esse fazia diferença. Quanto tempo vai durar? Marquei um prazo, a gente não sabe qual o prazo, mas o prazo foi longo, viu, gente? Depois a gente vai ver lá na frente. E o rei se deu por satisfeito, e ele ainda disse, se for do agrado do rei, que ele me dê, e aí quem pode ler agora do verso 5 em diante, até o finalzinho do verso 10. Quem pode ler? Vai lá. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar
à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Muito bem. Então aí ele faz o pedido para o rei. Quero ir para lá. Vou estar ausente da corte. Eu quero reconstruir a parte estrutural da cidade. Quero cartas também para os governadores. Por quê? Eu vou precisar de madeira. E eu vou precisar passar no meio desses. Já já nós vamos ver o mapa, o caminho que ele fez. Né? Não dava para cortar pelo deserto, não tem como. Ele ia passar nesses territórios. E imagina ele passando pelo território, carregando material para construção, e os camaradas falaram: o que você está fazendo aqui? Eu sou o governador daqui. Era um caminho que eu nunca tinha feito, eu não conhecia. Possivelmente não. Talvez só de falar e talvez de papéis ou mapas, alguma coisa assim. Mas é interessante também que... e carta também, que eu quero usar madeira. É curioso como ele planejou, né? Então. Muito bem planejado e foi muito assertivo na hora de solicitar para o rei. Né? Você imagina se ele chegasse assim? Imagina, né? Talvez chegasse para o rei e falasse assim... Então... Não, se desse uma gaguejada, já era, né? Chegasse assim, então o que você quer? Sabe o que é? Puxa, tipo assim, não, sabe o que é? Eu preciso de um pouco de madeira. Quanto de madeira? Né? E, então tá bom, pode levar madeira, mas madeira da onde? Ele foi pegar madeira do melhor local que tinha madeira. Ainda botou prazo, né? Prazo, E o problema aí é a solução, né? Exato. Então, de fato, era um cara diferenciado, gente. Concorda? Ele tinha um projeto todo arquitetado, e não só o projeto, ele tinha um projeto também de reconstrução. Uma coisa que não precisava levar era pedra, né? Porque a região lá tinha pedra, isso não precisava, né? Mas madeira não, madeira é diferente. Madeira a região ali não tem. Então, ele precisava para construir as portas de muros, depois nós vamos ver isso também, elas são muito altas as portas, ou as batentes, as vigas que vão nas portas, às vezes 3, 4, 5 metros para fechar a muralha. Né? Então não eram as árvores que davam lá em Israel, que as árvores eram tudo torcidas por causa do clima. Né? Então ele calculou tudo isso. Eu quero carta, porque eu vou pegar madeira com o camarada, e o camarada vai dar, porque essa carta vem do rei, não vai nem questionar. E ainda, interessante, eu quero uma escolta. Eu quero uma escolta, porque eu vou transportar tudo isso daqui, posso ser assaltado no meio do caminho. Mas o que acontece? Sempre tem a galera do contra. Né? Esses dois personagens, é muito interessante. Se você continuar lendo Neemias, do começo ao fim do livro, Deus não matou esses caras, não fulminou esses caras. Eles estão o tempo todo criando confusão. O tempo todo eles vão levantar intriga, levantar com o povo, vão levantar opositores. Né? E depois nós vamos falar da onde a região, da onde esses camaradas vêm também. Então já tem oposição. Mas no 8b, o rei me deu o que pedi. Por quê? A visão de Neemias. Porque o rei era bonzinho? Porque o rei era legal? Porque eu sou um funcionário bom? Porque eu sou um cara bacana? O que diz? Também, mas por quê? A boa mão de Deus estava sobre toda essa situação.
Então, se a mão de Deus não está, não vai. Agora, o segredo é, né? Como saber se a mão de Deus está ou não, né? Alguém tem uma resposta? Eu acredito que ele se preparou de vários aspectos. Ele recebeu a notícia, lembra? Da forma que ele recebeu a notícia semana passada, nós comentamos. Ele passou esses 4 meses planejando, avaliando, e possivelmente, gente, ele não tinha todas essas instruções. Talvez ele teve que sentar com construtores do reino e perguntar quanto de madeira eu preciso para construir um portão, portas, ou para fazer os andaimes para o pessoal subir os muros. Talvez ele sentou com esse pessoal do reino, então precisou passar esses 4 meses. E passou esses 4 meses orando e pedindo, Senhor, eu preciso, na hora de chegar diante do rei, não fazer bobagem. E é interessante que eu concordo, eu acho que tem um conjunto de coisas e a gente vê a mão de Deus abençoando. E a gente vai ver o que vai acontecer. Isso não significa que não tem oposição. Isso não significa que não tenha gente indo contra. O que a gente comentou um pouquinho, né? E teve duas observações aqui no intervalo. A primeira observação, o Isaac considerou aqui, porque dessa boa mão também está sobre ele, foi quando ele recebe a notícia ali do irmão vindo de Israel, e essa notícia chega para ele falando o caos que a cidade estava, né? E aí, quando a gente viu semana passada, ele para, chora, lamenta, né? Mas ele não estava chorando por causa dele, né, gente? Ele estava numa boa vida, pensa bem. Estava na corte, tinha um bom emprego, não sei se como escravo acho que não tinha salário, mas tinha tudo que ele podia usufruir da corte, ele tinha. Então, eu acredito que começa aí, mas ele sentiu o quê? Sentiu a tristeza, eu lembro que a gente comentou, sentiu empatia, sentiu simpatia pela primeira notícia e colocou-se no local, tendo empatia pelo povo, né? E pela tristeza que eles estavam passando, né? Pela situação de vexame também, nós consideramos isso. Então, tudo isso é um conjunto de coisas onde Deus atua. E, sem dúvida, o planejamento, a gente comentou aqui, foram 4 meses orando, jejuando, avaliando e planejando. Quanto de madeira precisa, qual é o plano, qual era a hora certa de falar, eu não posso pedir... E outra, eles não podiam, eu falei semana passada, eles não podiam pedir uma audiência com o rei. Quem podia pedir audiência com o rei eram chefes de outros estados e mesmo assim tinha uma fila. Ele era um escravo. Ele não podia chegar e falar assim, rei, eu quero uma audiência com o senhor, por mais importante. Não, não era assim. O rei é que falava assim, eu quero ter uma audiência, com aquelas divisões que tinham ali nos reinados ali, que eles dividiam por setores, ele que tinha audiência. Então a pessoa não chegava e falava assim, eu quero falar com o rei. Não funciona assim, né? Mas quero voltar naquele artigo que eu comentei com vocês, dos quatro problemas causados pelo imediatismo. Eu citei 2 deles, né? Ou seja, ansiedade e depressão. O segundo deles, dificuldade em lidar com frustrações. Então, se você pega a pessoa que é imediatista e tem uma frustração, nossa, como é difícil lidar. Redução na capacidade de reflexão, de avaliar, de pensar, de tomar novas decisões. E também uma ignorância dos próprios problemas, ou seja, trava. Então ele vai citar nesse artigo essas questões e fala o que causa, e depois se vai falando de cada geração, né? Cita também para esse artigo, foi um autor americano que escreveu um livro, e esse livro é Rushkoff, não sei se vocês já ouviram falar desse autor. O tempo é estendido como um instante prolongado. Então a ideia hoje é a ideia de um instante prolongado. O passado não existe nessa concepção e o futuro é incerto. Então só existe o quê? O já e o agora. Então ele escreveu um livro, está em inglês, chamado Choque do Presente, quando tudo acontece agora. Present Shock, When Everything Happens Now. Esse cara tem uns 10 livros escritos, pelo menos, né? Ele é considerado como um guru
aí do futurismo das coisas que acontecem. Procura aí na internet que você vai achar bastante coisa dele, mas não tem o livro em português, né? Então o meu inglês não é suficiente para ler esse livro. Então, se alguém quiser ler, traduzir ou fazer a tradução, vamos lá, vamos voltar aqui aos nossos... Muito bem. Tem um ditado americano de um soldado na época da guerra que os Estados Unidos teve, na Guerra de Secessão. Foi uma guerra em que o Norte lutou contra o Sul. Então, confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca, né? A ideia é simples, porque hoje você vê o tipo de armamento, você não precisa manter a pólvora seca, né? Acho que tem munição que funciona até debaixo d'água. Mas naquela época o camarada tinha a bolsinha, quando você assiste aqueles filmes, que tinha um saquinho com pólvora, outro saquinho com o projétil, ele tinha que parar o mosquetão dele lá, jogar a pólvora, jogar o projétil, socar. Agora, se a pólvora está molhada, não funciona, né? Pode ser, né? Não é tão moderna, que é 1800 e pouco, mas é moderna comparado com o Salmo, né? Mas é isso aí, né? Então, o que acontece quando a gente confiamos no Senhor e faz a sua parte, né? Primeira coisa que Neemias faz, e a gente tem que avaliar, reconhecimento das limitações. Que limitações ele tinha? Ele era um escravo. Ele prestava serviço àquela corte. Ele não era uma autoridade. Ele poderia ter um cargo importante, ele poderia, mas ele continuava sendo escravo, né? Mas quem é o grande especialista, e nós lemos isso já, como ribeiros de água, assim o coração do rei na mão do Senhor, e ele inclina segundo o seu querer. O Senhor quis inclinar, na época de Neemias, o coração daquele rei para fazer as melhorias que tinham. Tem um plano total do Senhor? Tem. Quando você olha, e nós mostramos semana passada, o retorno que começa já com Esdras. Esdras já retorna antes. E até antes, um pouquinho, Zorobabel retorna também. Para quê? Para começar a dar uma cara de grupo, de comunidade ali. Mas eles retornam para reinstalar o culto, mas não no local onde os muros estavam destruídos. Como é que ia funcionar isso, né? Outra questão também, uma parceria que a gente pode ver também na oração e na espera, falamos bastante disso, né? Então os nossos projetos, eles precisam entrar nessa parceria. Nós precisamos olhar e orar ao Senhor constantemente por todos os nossos projetos. Neemias fez isso, a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia. Então, esse é um recurso que não pode estar desalinhado. Outra questão também, a fé, nós conversamos bastante, aliada ao planejamento. Tem muita gente que entende o seguinte: se eu planejo as coisas, significa que eu não tenho fé. E se eu tenho fé, eu não preciso planejar. Gente, isso é um equívoco. Em visão de igreja, em constituição de igreja, em conduzir igreja, isso é muito comum. Então a gente precisa ter planos, a gente precisa ter projetos. É lógico, todos os planos e projetos estão sujeitos ao Senhor. E quando Ele não quer, você pode planejar o que você quiser. Mas você tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que projetar as coisas, mas precisa planejar. Hebreus 1:11 vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a confirmação, a prova daquilo que não se vê. Então você tem um contraste ali. Então eu tenho fé, na certeza das coisas que não se vê, porque muitas vezes a pessoa entende equivocadamente fé. Entende fé como o quê? Como a ideia de eu vou na casa lotérica, eu vou fazer uma fezinha que eu vou ganhar. Não. Isso não é fé, gente, né? Não, isso não é fé. Eu tenho fé que aquilo vai dar certo. Isso daí é mais pensamento positivo. Para fé. É que nós usamos a palavra fé, né? Agora vamos ver, Silvana, se vai, hein? Nós temos um objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é a cruz de Cristo e o próprio Cristo. Esse é o objeto da nossa fé. Agora vamos traduzir fé por confiança ou confiar. Então, minha fé não é cega.
Porque se eu falo assim, não, vai dar tudo certo, pera lá. Não sei do quê? Então, por exemplo, você chegou, escolheu uma cadeira e sentou. O que você teve quando fez isso? Uma decisão de confiança ou de fé que essa cadeira ia aguentar o seu peso, concorda? Nem sempre é assim. Dependendo da pessoa, dependendo da cadeira, não vai dar o negócio. Mas você teve confiança. Qual que foi o elemento da fé que você teve para sentar? A cadeira. Nós, como filhos de Deus, temos a cruz de Cristo, a fé em Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele prometeu. Mas muitas vezes a nossa fé não está alicerçada naquilo que Cristo prometeu e mostrou. Está em coisas que Ele não prometeu e não mostrou. E aí a gente vive depois o quê? Aí a gente tem chamado frustração. Por quê? Você se frustra. Porque você está confiando em alguma coisa que Cristo não prometeu. Exemplo disso é com relação ao quê? Doenças. Então você acredita que Deus vai te curar. Deus falou que ia curar alguém? Fisicamente? Tem essa promessa que vai curar fisicamente? Vamos, gente, seja corajoso. Tem ou não tem? Quem acha que tem? Falou que ia curar o quê? Ia curar sua alma, o seu relacionamento com Deus. Mas tem gente que fala, não, Deus vai curar tudo. Deus pode curar? É lógico que pode. E você não vai orar para isso acontecer? Vai orar. Mas muita gente fala assim, então, mas se você não puser fé nessa oração, aí Deus não cura. Aí é uma teologia torta e distorcida chamada teologia da confissão positiva. Ou a teologia da prosperidade. É um erro. Você começa a colocar uma responsabilidade, um peso para as palavras que Cristo nunca disse. Então, hoje, o elemento em quem a gente tem que confiar, ou seja, a fé tem que estar nos projetos de Deus. É projeto de Deus restaurar o povo dele, projeto de Deus, não de Jesus. Olhando aqui para Neemias, era projeto de Deus restaurar aquele povo que foi oprimido, que foi levado ao cativeiro e tinha uma promessa de ser uma grande nação. Era promessa de Deus. Então Neemias tinha isso na mente e falou assim, existia uma promessa de Deus. Então eu confio, tenho fé nisso. Mas independente disso, eu vou fazer o planejamento. Idem Esdras e outros que veio. Quer contribuir alguma coisa aí? Senão eu vou para frente. O planejamento é do homem, independe de crer ou não em Deus. O ímpio também faz planejamento e executa. Executa. E às vezes dá muito certo. Dá muito certo. Né? Mas agora quando a gente pensa de um crente planejando e tendo confiança no Senhor, rapaz, a coisa vai bem. É uma dúvida, mais ou menos nesse sentido. Quando ele começou a fazer esse planejamento todo detalhado, confiando na promessa do Senhor, ele nem sabia se ele teria audiência com o rei, né? Porque o rei... Não sabia. Não sabia. Já. Então isso ensina outra verdade pra gente, né? Que muitas vezes a gente precisa estar preparado. E não sabe quando isso vai acontecer. Nem se vai. Né? Ele não sabia que era dali 4 meses? Não era pré-agendado? Não, acho que não. Não. Ficou no escuro. Poderia ser de imediato, poderia demorar mais. Né? Porque aquele tipo de audiência, onde estava o rei e a rainha sentado, era uma audiência muito específica. Possivelmente era uma audiência para chefes de estados. Que não era, o rei não ia dar audiência assim para qualquer um. Não era papo de almoço. Não. Wagner, é que eu vi nesse texto, eu lembrei de Tiago, que fala no contexto de você pedir sabedoria e sempre pedir com fé, né, que Deus vai ser fiel e dar. Mas eu acho que nesse contexto eu já vi muita gente falando, tá vendo? Se você não pedir com fé de verdade, você não vai receber. Mas o que é bem claro, e eu achei legal, porque eu acho que Esdras Neemias não foi dessa forma, porque não é o que eu duvido que o Senhor pode dar, é a confiança em quem é Ele, né? Não é assim, eu venho na igreja, eu ouço os princípios, mas eu também tenho um pezinho nos princípios do mundo, porque se o plano A não der certo, eu estou olhando porque o mundo diz que eu devo agir dessa forma.
A gente vai pedir, a gente pode receber um não, sabendo que Deus pode dar ou não, mas eu não vou misturar as duas sabedorias. Sim. E eu acho que é difícil a gente ter esse discernimento se o que a gente pede e se a gente está disposto a seguir o planejamento de acordo com o que Deus fala, ou se a gente vai constantemente estar com um ânimo dobre que ele fala de trazer outros componentes aí para executar o que a gente quer que aconteça. Camila, essa é o desafio da fé cristã. Sempre, esse equilíbrio, né? Essa sensatez de, opa, eu estou orando de fato para o que Deus prometeu, para as promessas. Por isso uma oração que não tem erro é orar que nem ele fez no primeiro capítulo. Como ele orou no primeiro capítulo? Ele orou Bíblia, gente. Ele orou Moisés. Ele fez isso. E muitas vezes a gente quer oração da nossa cabeça e oração que não chega a lugar nenhum, né? Wagner, um pouco esse erro que o cristão tem, que se eu oro a vontade de Deus e meu desejo, Deus tem que fazer. Porque, por exemplo, a questão de Davi com a construção do templo. Isso. Ele tinha um desejo legítimo, algo que era bom, ele tinha recurso, ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele tinha tudo. E Deus falou, não vai ser você. Isso aí. Então, talvez nós não estejamos preparados para não fazer aquilo que, em suma, ele é bom. Mas Deus fala, mas eu vou impedir, você não vai fazer isso. E é o tempo, né? Porque poderia, inclusive, não ser o tempo de Neemias. Ele estava preparado, mas Deus podia ter falado. Era genuíno, mas Deus podia ter falado. Não vai ser você. Não vai ser você. Por isso que ele atribui a boa mão do Senhor, estava sobre isso. Por exemplo, voltando no exemplo de Davi, Davi tinha tudo rascunhado pronto já. Como ia ser o templo? Estava tudo pronto. Era só chegar alguém para construir. E Deus falou assim para ele, você não. Porque você tem muito sangue nas mãos. Mas nós não podemos achar que o não para o nosso projeto, o nosso plano, é algo ruim, é porque eu estou em pecado. Não, Deus falou, não vai ser. E aí foi o que o Isaac comentou, nem sei, tá ainda aí? Foi embora já, desistiu. Ah, tá aqui. O Isaac comentou que a ideia de ele estava interessado no projeto para a restauração dali do povo de Deus. Não era um projeto pessoal. É um pouco diferente. Davi, talvez, o que Deus olhou, falou assim, será que Davi está com o coração todo pensando em construir um templo para mim mesmo, com essa dedicação? Talvez sim, talvez não. Né? Mas, e isso também acontece com a gente, com os nossos pedidos. Muitas vezes a gente está fazendo muito pedido, e a gente lembra do pedido que ele fez no capítulo 1, e esse que baliza todo, a última coisa que ele pediu. Ou seja, na oração dele, a última coisa foi um pedido. Tudo que veio antes foi louvor a Deus, confissão do povo pecador, destacando mais uma vez que estava na mão de Deus, e por último ele pediu. Então vale a pena, quem não for, voltar ali para o capítulo 1. Muito bem. Outra coisa que ocorre também, o fato de você achar que a boa mão de Deus está, você está preparado, que Deus está abençoando, não vai ter oposição. E aí muitos entendem que então se tem oposição é porque Deus não quer. Ele teve oposição desde o capítulo 2 até o capítulo 13, lá ele tem oposição. Então tem inimigo. Então oposição a tarefas, então é muito simples, é só a gente pensar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio com um projeto grandioso de restaurar, de converter pessoas, de resgatar pessoas do inferno. O que o diabo fez? Pôs o time principal para atacar. Então, quando você olha as atuações que a gente vê do diabo no longo das Escrituras, as atuações mais intensas foram aonde? Foram ali na vida de Jesus, quando Jesus terreno. Foram mais do que toda a época das Escrituras. O diabo não usou o ímpio para atacar Jesus. Usou exatamente aquele povo que teoricamente deveria servir. Também, mas ele teve assuntos diretos. Por exemplo, quando você chega em Mateus 4, o Senhor Jesus está lá, foi para jejuar, orar.
Quem que aparece para ele? Oferecendo um monte de coisa e usando inclusive as escrituras. Puxa, um Satanás bíblico ali, né? Usou as escrituras, todas distorcidas. Você começou a falar de oposição, me lembrou Tiago, né? Começa a carta dele falando disso, né? Tem de grande motivo de passar por essa. Jesus foi, poxa, é irmão dele, talvez ele tenha escrito a epístola olhando muita... Com certeza, com certeza. Então, quando você olha, oposição ela vai ter. E principalmente, gente, quando você quiser fazer as coisas corretas. Se você estiver fazendo as coisas no seu trabalho, você está jogando do mesmo lado. Agora, quando você fala assim, não vou mentir nesse relatório, não vou mentir sobre esses resultados, não, vou fazer a coisa correta, opa! Né? Aí o diabo fala, pera lá, esse cara está fazendo muito coisa certinha demais. Vamos ver se de fato é isso. Né? Então vai ter oposição, e vai ter muita oposição. Quer dar uma... Ah, mas então a pessoa não tem muita confiança. Então vai para Jó. Lembra de Jó? Qual aquela assembleia que tem nos céus? O que acontece ali? Deus manda chamar quem estava rodeando ali na assembleia. Olha que coisa, hein? No céu, hein? Ou na presença de Deus. Quem que estava rodeando ali? Satanás. Assim, vem cá. Deus vai perguntar de nós para Satanás. Olha que coisa interessante. E pergunta assim, tem visto meu servo Jó? Tenho. Mas também, né, Deus? Vidão que você dá pro cara. O cara é rico. Tem família grande. Tem isso, tem aquilo, saúde. O cara é bom. Assim é fácil que Deus fala para ele. Vai lá, mas não toca na sua vida. E o diabo vai, desce, apronta tudo aquilo na vida de Jó no primeira leva. Jó se lamenta e a mulher fala, amaldiçoa esse Deus e morre, seu Deus e morre. Ele fala, não sou louco, o que é isso? Se eu recebo o bem e agrado a Deus, e também vou receber o mal. Olha que visão de um camarada que possivelmente alguns vão colocar ele talvez até antes de Abraão, hein? Ele tinha essa visão. Aí, de novo, outra assembleia, quem está passeando por lá, Deus fala, vem de novo. E aí? Como é que está meu servo? Ah, mas também, né? Você dá saúde para ele. Põe a mão na saúde dele. E Jó faz o quê? Continua firme. Então, quando a gente olha a oposição, vai acontecer. E aí, alguns que deviam vir para ajudar, no caso de Jó, né? Os amigos, bom e amigos, né? Os camaradas não, cada conselho. Ah, você está assim porque você é pecador. Ah, você está assim porque você não ofereceu sacrifício. Você está assim porque... E assim vai, né? Muito bem, oposição para as tarefas vai ter e vai acontecer. E também tem uma questão muito interessante, que ele vai conhecer de perto o problema. Porque uma coisa é você escutar o problema. Você ouviu o problema. Os caras relataram o problema. Outra coisa é falar assim, pera lá, deixa eu conhecer de perto. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que isso procede? Alguns brincam, né, que tem a sua versão. Às vezes, quando o pessoal vai aconselhar casal, diz assim, tem a versão da mulher, a do marido e tem a verdade, né? Então, muitas vezes, a coisa vai conhecer de perto. Será que está assim mesmo? Será que é esse o tamanho da encrenca mesmo? E aí, então, ele vai fazer o quê? Ele sai da onde ele está, de Suzã, que era um dos palácios do rei, a corte que ele estava ali. E é lógico, ó, a viagem seria muito mais curta, né? Mas lembra, não dá para andar aqui, né, gente? É deserto. Então tem que fazer toda a voltinha, né? Passar, olha, o Eufrates, pegar as madeiras, levar, descer em Damasco, até chegar a Jerusalém. Tá? Então, quem pode ler agora do capítulo 2, verso 11, até o finzinho? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale,
para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. Tá bom, para por aí, tá bom. Isso daí vai se entrar em outro assunto. Então, o que que ele faz? Ele chegou lá, Jerusalém, e ele faz justamente isso, tá? O que que o texto diz? Que ele saiu e foi para onde? Cheguei em Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com poucos homens que estavam comigo. Não declarei nada a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração a fazer em Jerusalém. Então, onde será que Deus declarou isso? O que ele tinha que fazer em Jerusalém? Acredito que naqueles 4 meses lá. Ele sabia o que ele ia fazer. E aí o que que ele faz? Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. E de noite saí pela portão do vale. Então a porta do vale está ali, tá? A cidade de Jerusalém antiga, ela era cercada por muros. Cada uma dessas entradinhas seria uma porta ou um portão. E cada um tinha o seu objetivo. E ele colocava os objetivos. Tá? Porta do vale, que dava para frente de um vale. A porta da fonte, possivelmente onde tinha água. Porta do lixo, do montouro, aqui embaixo. Tá? Aqui você tinha a porta das águas, que também era água. Torre aqui alta, onde via as guardas. Possivelmente entrava cavalo lá em cima, oriental, guarda, onde entrava ovelha. Para quê? Para entrar para o sacrifício. Porta possivelmente onde entregava alimentos e assim por diante. Tinha a parte que o muro era mais largo e a parte mais estreita. Tá? E aí você tem algumas casas, né? A casa superior do rei, casa de Azarias, casa de Benjamim, casa de... E todos esses camaradas vão aparecer, tá? No texto que nós vamos ler futuramente. Saída para o depósito das armas, o sepulcro de Davi ficava também ali, né, aqui, o sepulcro de Davi daqui. Tá? Então ele cavalga daqui até aqui. Só que quando ele chega por aqui, né, aqui seria a cidade de Davi, né, chamada onde Davi ficava localizado. Quando ele chega ali, o que acontece? A gente olha que a coisa tá feia, que ele tanto faz o quê? Ele desce do animal, que o animal não passa. Então, o que acontecia? Devia ter muito entulho, muita coisa ali. Então, ele passa e faz o quê? O que ele está fazendo essa noite ali? Ele está fazendo a inspeção daquele local. Ele está vendo que, de fato, aqueles irmãos relataram para ele. Então, ele agora está chegando e olhando e falando assim, puxa, né? Deixa eu olhar de perto o que está acontecendo aqui. E aí ele passa a olhar cada um desses detalhes. Né? E aí ele fala das portas, e cada uma das portas é citada. Né? Então, porta da fonte, porta do tanque dos reis, né? Que não havia um lugar para onde o animal pudesse montar, pudesse passar, subir depois. Então ele foi rodando todo, porta do vale. Ele deu um giro total ali para ver o que estava acontecendo. E depois, mais à frente, vai acontecer no 18. O que diz? Verso 18. Então ele chega e conta como a bondosa mão, ou a boa mão, ou a bondade de Deus estava sobre ele. Então é interessante porque nesse capítulo a gente tem vários desses destaques. Tanto no 8 como no 18, a gente vai ver um pouquinho como a questão da boa mão do Senhor. Esdras cita várias vezes
A boa mão do Senhor. Então, no retorno do exílio, fala da boa mão do Senhor sobre eles. Esdras cita várias vezes e Neemias também cita. Nós vamos ver também no Novo Testamento essas citações. Quando essa citação, quando fala sobre o Senhor Jesus Cristo, que a boa mão Deus estava com ele e o menino crescia em sabedoria, e assim nós vamos em Atos também, citando os apóstolos, quando mostra uma versão, mas mostrando que Deus está acompanhando. E aí, quando ele relata essas coisas, né, para o pessoal, ele continua ainda no verso 18. Então, disse, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. O que o pessoal responde para ele? No verso 18. Eles responderam, sim, vamos começar a construir. Encheram-se de coragem para realizar os projetos. Né? Aqui, eles falaram animados. Né? Continua lendo depois para frente o que acontece. Tem alguns probleminhas que os caras vão falar, opa, achei que era mais fácil, né? Neemias vendeu aqui, talvez como um bom vendedor, como um bom gestor, né? Aproveitou, vendeu a ideia, nós precisamos construir e tal, mas saiu, vai. E continua lendo, o que diz? A gente já leu, mas vamos ler de novo. Quem que aparece aqui? Vamos lá, pode ler. Alguém lê aí do 19 em diante. Quando, porém, Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Já a gente vai falar desse último verso aí. Mas onde estão esses camaradas? Você acha que ele tem oposição? Ele está colocado aqui no meio, ó, Jerusalém. Sanbalate e Horonita vinha daquela região. Tobias Amonita vem ali da região de Amon. Gesem, o árabe, vinha aqui do deserto da Arábia aqui embaixo. Ou seja, só escapou o que vem do mar ali, né? Mas que também não, já tive causado muita coisa ali, o pessoal de Gaza ali, dos filisteus, né? Inimigo por todos os lados. Ele estava cercado. Agora, interessante o que os caras falam, né, para ele. Ele fala, o que você está fazendo? Você está se rebelando contra o rei? Agora, então imagina se por acaso ele não tivesse aquelas cartas. Imagina se ele não tivesse tido aquela audiência com o rei. E no ímpeto, logo, no primeiro capítulo, quando ele recebeu aquela notícia triste, ele pegasse e falasse, não, o povo precisa de ajuda, eu vou sair daqui e vou ajudar o povo. E fosse. Né? Não. Parou, avaliou, orou, teve audiência, chegou na audiência, falou, me dá carta. Eu preciso de carta, eu preciso de autorização, eu preciso de escolta. Porque quando chegou lá, além de todo o caminho perigoso até chegar lá, quando chegou lá, teve os camaradas ainda para criar confusão. E ao criar confusão, ele pode chegar e falar assim, pera lá, não estou aqui só por minha vontade. O rei autorizou. O rei fez as coisas acontecerem. E aí os caras têm que dar um passinho para trás, porque fala, pera lá, tudo bem. Porque ali também, viu gente, vocês vão ver, toda essa cambada estava levando uma vida de rei, sem ser rei, e usufruindo bastante de dinheiro do povo. E não estava passando muita coisa para o rei. Então havia ali também uma malandragem boa desses camaradas, né? E aí Neemias fala duro com eles. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará que eu seja bem-sucedido. Que sejamos, né? Ele usa o plural aqui. Quem que vai trazer o sucesso para essa empreitada? É Deus. Ele preparou, ele equipou.
Mas quem vai trazer o sucesso é o Senhor para essa empreitada. Não sou eu. Não é os planos e projetos. Tenho autorização, está tudo dentro da legalidade, mas quem vai trazer e fazer a coisa andar é o Senhor. E aí também ele dá uma dor nos caras. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Nós vamos fazer. Tá? Independente da sua posição. E aí quem é a sua posição? A sua posição, mas vocês não têm parte, nem direito, nem nada memorável em Jerusalém. Lógico que não. Eles eram só exploradores. Nós vamos ver mais para frente. Vai citar esses camaradas demais. Eles iam lá só para explorar o povo, só para pegar dinheiro, só para pegar produtos. Né? E para eles era um problema. Neemias veio fazer o quê? Construir muro e porta. Quando você constrói muro e porta, você começa a regulamentar quem vai entrar e quem vai sair da cidade. E para esses camaradas, opa, nosso comercinho por fora vai ficar complicado. E tem um episódio muito legal, quando o Neemias manda fechar a porta lá, e os camaradas, mas como é que é? Nós queremos fazer o comércio no sábado. Ele falou, negativo. Né? Então, oposição sempre vai ter. Perguntas e questões que nós vamos orar. Só um comentário que reforça o planejamento dele. Ele não pergunta quem são essas pessoas, ele já conhece essas pessoas, ou seja, ele já entende também a oposição, o que está acontecendo no contexto histórico, militar. Então, é mais um fato que contribui para o planejamento dele. Mais um elemento que ele já sabia. Ele já sabia quem eram os opositores, né? Isso é muito bom, né? Você sabe onde você vai ter oposição, né? E ele já sabia disso. Algo mais? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos dá bons exemplos de como devemos, de fato, confiar cada vez mais em ti, ó Pai. Devemos e precisamos fazer planos, planejar, criar estratégias, mas sabemos que a resposta vem da mão do Senhor. Olhamos exemplos aqui longe de nós, mas vemos a sua boa mão atuando e também vemos o nosso dia a dia. Assim nos ensina, Senhor, cada vez mais a levarmos uma vida que te honre, que te glorifique, que nos aproxime mais de ti. Quero também rogar, Senhor, pelas mães aqui presentes, que o Senhor continue dando sabedoria, direção, orientação que vem do Senhor, na condução dos seus lares, na dependência do Senhor para realizar todas as coisas. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.